Nesse vídeo eu não vou ler um texto da Bíblia, eu vou assim dar uma introdução na, na essência. Qual que é a essência para a gente poder ler a Bíblia? Tem um início de pensamento que a gente tem que fazer separação. Então, o que acontece? Para fazer a leitura da Bíblia de forma correta, tem que entender que, primeiramente, existem dois senhores. Há dois senhores no universo. E esses dois senhores são espíritos. E o espírito, dois espíritos, não vários espíritos, apenas dois: o espírito do amor, da justiça e da verdade, e o espírito do perverso, do maligno, do mal. Só tem esses dois, tem que entender muito bem, só tem esses dois espíritos. Então, quando começaram a falar aquele espírito disso, espírito daquilo, esquece isso aí, foca nesses dois espíritos, senão não tem como compreender o que a Bíblia está dizendo. Vai começar a interpretar de uma forma totalmente equivocada, como se tivesse vários tipos de espíritos do bem, vários tipos de espíritos do mal. Não, é um espírito do bem e um espírito do mal, e eles vão se manifestar conforme os atributos de cada um. É por isso que tem lá na Bíblia os espíritos os frutos do espírito, que são do espírito do amor, e os frutos da carne, que são espíritos do mal. Está lá os atributos de cada um, e você consegue discernir cada um deles. Por quê? Porque o espírito, se você pensar assim na palavra Deus, na verdade essa palavra ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Por exemplo, se as minhas declarações, minhas manifestações são de amor, são de verdade, são de justiça, pronto, estamos falando no Deus da justiça, o Deus da vida. Se eu começar a manifestar palavras de raiva, violência, difamar alguém, pronto, é o Deus da mentira. Então você, eu, cada um vai ter que saber qual Deus você está seguindo e qual você agrada e qual o está orientando e dando um caminho. Então, existem esses dois espíritos e o espírito da vida, que é o que dá a manutenção da vida, é que o que gera a vida. Não tem como ser o espírito do mal. O espírito do mal, ele traz a morte. Como diz a Bíblia, ele veio para roubar, matar e destruir. Então esse espírito de Deus, do amor, que a gente está falando Deus agora, o Criador, aquele que dá a vida, aquele que gera a vida e dá manutenção a ela. Cada um que está ouvindo, recebeu esse espírito, porque senão eu não estava aqui falando agora, eu não estava aqui manifestando a vida. Você olha, eu olho aqui para minha casa, vejo as florzinhas ali, vejo o gramado verde, que me traz muita alegria, muita paz, muita vitalidade, muita alegria. Eu olho os passarinhos cantando, os passarinhos voando, um ninho de passarinho ali, a mamãe cuidando do seu filhote. Pronto, Deus do amor. Agora eu vejo uma terra devastada, uma agressão na rua, uma agressão dentro de casa, qualquer tipo de mal, pronto, Deus do mal. O que acontece? Esse Deus do amor, como ele é o Criador e ele criou você,
ele deu do Espírito dele para você. Então você, cada um tem esse Espírito em si. E Deus, como é Pai amoroso, não é porque um filho é rebelde que ele tira essa herança, ele tira esse Espírito da pessoa. Não, sempre está lá, porque esse Espírito que agora em conexão, em sintonia com o meu Espírito, porque eu tenho minha própria identidade. Deus, ele sopra em você o Espírito, mas o seu Espírito tem a sua identidade. Cada um é cada um. Cada um é um filho. Assim, um filho individual. Então, ele dá esse Espírito que nos dá a vida. Então, a partir da semente do nosso pai, da nossa mãe, que já traz esse Espírito, ele agora gera a mim e gera a você. Mas é importante entender assim, mas não é porque a gente foi gerado, eu, por exemplo, nasci em 1970, que eu fui gerado, em 1970 fui criado lá. Não. O Espírito de Deus, ele é eterno. Então, quer dizer, eu já fazia parte dele. Por isso que a Bíblia vai dizer, antes da fundação do mundo eu gerei. Antes do mal, antes desse formato que a gente nasce, a gente vive assim nesse ambiente, lá antes, porque Deus é eterno, nós já éramos. A identidade, já estávamos lá, só que no seu devido tempo que você vem agora nesta forma física, orgânica. Então, se eu tenho o Espírito de Deus, que é o mesmo Espírito do Cristo, então em mim habita Deus, em mim habita o Cristo. Então, esse Espírito, ele sempre vai estar me chamando para o bom caminho. Porque o outro Espírito, ele vai começar a circundar-me, a oferecer-me as coisas do mundo, as coisas visíveis, vai me seduzir a ponto de querer aquilo, e na hora que eu desejo aquilo, pronto, eu abri a porta para que ele entrasse em mim, no meu coração. Então aquele espaço que se chama meu íntimo, que estava lá e era habitado por um só Deus, agora, no momento que eu sou seduzido, sou tentado, e eu caio nessa tentação, aceito aquilo, não rejeito, não deixo ele lá fora, não quero isso, aqui você não entra, não. Eu aceito aquilo, vejo como agradável e deixo entrar. E agora ele entra, agora tem dois deuses dentro de mim. O Deus do amor, que é o Espírito de Deus que soprou em mim a vida e vai dar manutenção à vida e vai lutar pela minha vida. E agora o Espírito do perverso, que veio para roubar a minha vida e destruir a minha vida. Então agora tem dois. Qual deles eu agradar mais? Porque não tem como agradar um e o outro se agradar do agrado que eu fiz para um, porque Deus jamais vai se agradar do mal e o mal jamais vai se agradar do amor. Então, qual deles eu der mais alimento, mais vai crescer em mim e estabelecer seu reino. Então, se eu não perceber a tempo e não tomar providências e não me arrepender, este mal vai daqui a pouco estar quase completamente, porque o Espírito de Deus em mim ele jamais morre, mas ele começa a diminuir porque eu alimento mais outro, agrado mais outro,
eu começo a virar as costas para o espírito do amor, e daqui a pouco eu estou dominado e o reino é estabelecido. E aquele rei do amor que era antes, quem reinava em mim, ele é deposto por esse espírito, e esse espírito começa a dar direção à minha vida para um grande abismo, porque ele é um espírito do mal que quer meu mal, e por incrível que pareça eu acabo agradando e alimentando ele. Então fica esse primeiro vídeo a respeito disso, para que as pessoas pensem e reflitam a respeito desses dois senhores e qual deles você tem dado mais atenção, mais agradado e mais ouvido e seguido.